Certa vez eu, conversando sobre o papel social da igreja, o papel político da igreja, sobre como deveria ser a vida do cristão, o padre me respondeu que a gente devia ser como Jesus. Ele disse, mas não é muito exigente ser como Jesus? Como é que a gente faz para ser como Jesus? Porque ele era filho de Deus, né? Tipo, olha, mas a gente tem que ser. E uma forma da gente ser é vivendo a palavra dele no mundo. Mas eu respondi, como é que eu vou viver a palavra dele no mundo? Ele disse, olha, a igreja tem uma orientação de como dar o testemunho cristão, viver como Jesus viveu no mundo de hoje. Então a primeira pergunta que eu vim dizer é o seguinte, diante de qualquer situação a gente perguntar, se fosse Jesus aqui agora, como é que ele agiria? Então, e aí você vai buscar isso, a resposta no Evangelho e nos documentos da igreja, porque a igreja procura nos dar a resposta a partir do Evangelho e da doutrina social, como seria a atitude de Jesus. Então, acho que a relação entre o Evangelho e a doutrina social da igreja passa por essa pergunta. Como é que Jesus agiria diante das situações que eu sou confrontado hoje? E uma boa fonte, quer dizer, para além do Evangelho, mas para além do Evangelho, ou junto com o Evangelho, é a doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja bebe na fonte que é o Evangelho. Ela atualiza o Evangelho segundo a realidade aonde nós estamos. Então, se nós quisermos compreender como é que a gente deve agir, por exemplo, uma situação política, no ano de eleição, né? A doutrina social da igreja traz para a gente critérios, né? E um dos critérios, talvez o que se destaca mais, é a dignidade humana. Então, na escolha, por exemplo, de um candidato, qual é o candidato cujas propostas se destacam ou promovem a dignidade humana, promove a partilha dos bens, promove aquilo que é de todos, a casa comum. São perguntas, são critérios que a gente tem que observar para perceber a relação entre o Evangelho. Mas alguém poderia perguntar, mas não pode ficar só com o Evangelho? Por que tem que a doutrina social da igreja? Não, a doutrina, eu dizia que não, quer dizer, é necessário os dois, quer dizer, o Evangelho é o farol, o Evangelho é o farol, né? E a doutrina social da igreja é a lanterna que clareia os nossos pés, né? Se o Evangelho nos faz a gente ver a longa distância, a doutrina social nos ajuda a ver o cotidiano onde a gente está inserido, a ler o cotidiano onde estamos inseridos.